Bom dia, pessoal. Prazer em revê-los novamente. E hoje nós vamos abordar aquilo que Deus, na criação do mundo, criou o homem e a mulher. E para isso, na mente de Deus, Ele criou o sexo. Então, hoje, o propósito do sexo para Deus. Qual é a mente de Deus em relação ao sexo? E a causa do sexo se tornou. Deus teve um pensamento, todo mundo vivendo no livre-arbítrio lá, servindo a Deus, andando na obediência com Deus. Então Deus criou naquela finalidade o homem e a mulher ficarem com Deus, andarem com Deus, desejarem Deus. Então Deus criou algo maravilhoso, estupendo. Mas aquilo que Deus criou, e o homem desobedeceu, ficou debaixo do domínio de Satanás. Então o Satanás pegou o sexo e transformou numa aberração, numa afronta a Deus, numa forma de destruir a humanidade. Onde tem passagem da Bíblia que Jesus já determinou aqui, ele extinguiu o sexo na eternidade, a união, porque algo mais belo, mais maravilhoso se tornou morte para as mulheres, se tornou motivo de morte para o homem, se tornou motivo de aberrações, destruições, se tornou motivo de morte física, sofrimento físico e após a morte eterna, o afastamento, a condenação eterna. Então a destruição se tornou. Eu vou estar lendo aqui a passagem onde Jesus Cristo disse sobre os saduceus interpelaram Jesus na ressurreição. Então veja que uma mulher aqui, ela para gerar descendência para o homem, ela foi cada marido que morreu, né? Então você vê a ideia que ocasionou a pressão sobre a vida desta mulher. Naquele Mateus 22, naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e perguntaram: mestre, Moisés diz: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Olha só o peso disso daí. A vida se tornou uma coisa banal, se tornou uma coisa pesada. A vida sexual se tornou um martírio igual para essa mulher aqui, né? Não tinha descendência, morreu. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até com o sétimo. Você vê que o sexo se tornou uma coisa banal, se tornou uma coisa assim, opressão sobre a vida dessa mulher, que tem que ficar com um, ficar com o outro, ficar com o outro, e não gerou descendência, né? Então, por isso que Deus determinou isso, por causa disso daí, olha só, a indignação de Deus. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro e ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Olha só, que ele fala na ignorância deles, né? Que o sexo se tornou uma forma que o diabo criou e atormenta o ser humano, põe na cabeça do ser humano. O cara tem dinheiro, domina para ter várias mulheres, domina para ter isso, para ter o corpo de outra pessoa. E ele diz assim: portanto, na ressurreição, de qual desses 7 será ela esposa?
porque a todos desposaram. Ela foi obrigada a desposar uma coisa que ela não queria. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Presta atenção, porque Jesus cortou, eliminou, porque aquilo que ele fez o mais belo, o homem desprezou, o homem fez, deixou, ele se entregou ao pensamento do diabo para se tornar a coisa mortal, que afronta a Deus. Então o ser humano aceitou se aliar com as setas, o pensamento, o desejo do diabo, para usar aquilo de belo, a finalidade de Deus, né? Para usar aquilo que Deus deu para o quê? Para servir de destruição para ele próprio e para a humanidade, servir de instrumento para destruir. Aí, ó, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Jesus eliminou, porque o que ele criou se tornou uma destruição para a humanidade, né? Aquilo que gera, vai gerando criação, mas pode ver, o mesmo que gera um filho para a criação, que aquilo que Deus, o propósito que Deus, criar uma pessoa, os dois terem uma união, os dois serem uma só carne, os dois serem um para com o outro. Então Deus criou com a finalidade, segundo o homem ficasse com ele, mas o homem desobedeceu e separou de Deus. Então isso se tornou uma arma, se tornou uma arma mortal para a própria pessoa e em massa, em quantidades, né? Porém nem se casam, nem se dão em casamento, serão porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E todos aqueles que dentro da condição dos mandamentos, nessa terra, nesse mundo, fazer do sexo um casamento certo, correto, do jeito dos mandamentos, dos estatutos, da orientação de Deus, então eles vão para a glória de Deus, mas jamais serão como casal. Cada um, em Gênesis, mostra que o homem os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Os dois, ao estar juntos, se tornam um só. Mas agora, para adquirir a salvação, cada um é a sua salvação. Não é o homem, ele é de Deus e a mulher pervertida que ela vai ser salva por causa dele. Não existe. A salvação é individual. Por isso que ele falou, no arrebatamento dois estarão numa cama, um será levado, o outro deixado. Dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Então a salvação, independente de serem os dois uma só carne, então vai ser levado cada um segundo a sua obra, porque a mulher é fiel e o homem é adúltero, ou vice-versa a situação. Então Deus declara que também na eternidade não haverá mais casamento, não haverá mais, não haverá. Então o homem estará lá, a mulher estará lá, mas jamais, acabou essa união, todos serão uma união só de pessoas, um convívio, maravilha, grandeza e o pensamento de Deus que ele colocar. Amém, graças a Deus. Por isso que muitos cantores, muita gente de todo tipo, todo nível, atores, isso, aquilo, outro, dizem assim, não quero ir para o céu, não quero ir para lá, porque eu quero ir para o inferno, onde tem as diabinhas, onde tem isso, aquilo, outro. Muitos cantores de pagode, isso, de rock, de todo tipo de gente, de todo, mesmo se não é famoso e sem ser famoso, dizem essas coisas, não querem, porque dizem que o céu vai ser chato, diz que é isso, aquilo, outro, e mal sabe o sofrimento eterno, que pensa que o inferno não terá mais poder. Tudo permanece ainda, porque o diabo, o ser humano tem o que pertence ao diabo, o pecado, essa mente pervertida, essa mente deplorável. Então por Deus não matou por misericórdia, esperando aqui na terra que cada um se converta do seu mau caminho e abandone. E o sexo é uma das coisas que Deus extinguiu no céu. Não haverá mais, acabou.
O homem lá, cada um aqui, a mulher nunca mais estará também dominada por esse sentimento, nem o homem, e jamais. Então não haverá opressão. Tem gente sofrendo, oprimida, mulheres e vivendo por causa disso, a tragédia, né? Eu vou estar lendo daqui a pouco a respeito de tudo isso. E esse assunto aqui, onde ele fala aqui, ó, ouviste, ó, porque ele fala, já o objetivo sabia dessa malícia, dessa situação. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Deus é enfático isso daí. Você vê que ele não dá liberdade, ele dá liberdade ao sexo, ao prazer, à grandiosidade, à criação, filhos, aquilo outro, o homem e sua mulher. E ele não aceita o sexo ser usado como motivo de adultério, de traição, de você abandonar sua mulher ou o marido, a esposa abandonar, largar e deixar por motivos banais, por motivos dela própria, dele próprio também, né? Ele é afirmativo a respeito disso, que virou tanta perversão que Jesus determinou. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Por que ele diz arranca uma coisa? Ele não está dizendo para você cortar e lançar realmente ali. Ele está dizendo que a força, a revolta que você tem que ter para você não aceitar. Você não deixar ser levado pelaquela conversa, aquela cantada, o adultério, você uma aventura, você largar tanto o homem ou a mulher da sua mocidade, a pessoa que está junto com você, companheiro, por causa disso, por causa de estética, por causa daquilo, aquilo outro. Mas ele alerta, porque quando você vai abandonar, se você... Ele fala da expressão de cada um de se arrancar um membro, a força que você tem, a autoridade, pensamento, você tem que cobrar, orar, buscar Deus, jejuar, ralar, determinar, para você não cair nessa cilada. E se tua mão direita faz tropeçar, corta, lança-te de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas olha que motivo. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, você vê que o trabalho da destruição dos casais, das pessoas, dos solteiros, das pessoas que estão procurando o mundo, se ela não consegue de um jeito, ela vai de outro jeito. Ela são aberrações de orgias com animais, com isso, homem se corrompendo com homem, mulher se corrompendo com mulher e a forma normal, o homem se corrompendo com a própria mulher, com as suas orgias, suas aberrações, em caso de relações ilícitas, e expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a mulher comete adultério, porque ela já está no pecado, o homem está no pecado, abandonou ali, então aquela amante, aquela traição já vai vir um sofrimento de repente, repentino sobre eles e após o corpo cair, porque a morte, a vida continua, só o corpo que cai, a alma passa do mundo espiritual, o corpo, a alma está no mundo físico por causa do corpo, e a partir do momento que o corpo cai, ela dá continuidade à sua vida eterna para com Deus, para o sofrimento eterno segundo as suas obras, porque estão escritas todas as coisas, as aberrações sexuais, a mente deixou-se levar, se deixou, né? Estrupeia aquela criança, pedófilo, eu não... Mas ela deixou-se levar, está escrito lá, o pedófilo, está escrito você que causa aberrações, está escrito você que maquina na mente
todo tipo de situação. Está escrito no livro dos livros lá a sua vida de tanta mulher. Salomão, nenhuma mulher, ficou com 1000 mulheres. Deus falou sobre isso aí. Olha a aberração que ele fez, né? Usou do sexo para comercializar, para ter aliança com os outros povos, e isso serviu aos outros deuses. Se ele não está morando com Deus, não sei, nem me interessa, porque isso aí é uma situação dele. Eu sei da minha vida, que eu tenho que viver, eu tenho que lutar, eu tenho que ter uma mente determinada, defender a minha mente enquanto estou aqui na terra, sexualmente, mentalmente, a respeito disso, me defender da influência desse mundo, né? E fazer o meu tempo que tiver aqui na terra, defender eu como homem, longe do esfriamento, fazer uma vida ativa, uma vida abençoada, agradecer a Deus, louvar, e a partir da vida eterna, amém, graças a Deus, eu estou longe, você como os anjos do céu, amém. Como que é os anjos do céu? Deus sabe, eles não se casam nem se dão em casamento, então só sei disso, então vou viver lá, todo mundo vai viver uma harmonia, multidões em harmonia, mas não haverá mais sentimento de homem e mulher. Então, aqui foi meditando e escrevendo algo que está ali. A expectativa de Deus é que ele fosse, por causa do sexo, Deus fosse adorado, Deus fosse aplaudido, Deus fosse agradecido, gratidão, reconhecimento, que Deus, que coisa maravilhosa, a vida pessoal, a vida. Esse era o propósito, o homem não desobedecendo, né? Então o propósito do sexo para Deus, e o que ele se tornou, aquilo de mais lindo e importante, útil, prazeroso, necessário para a criação e formação da humanidade. Essa é a essência de Deus, para como ele objetivo disso. Essa é a visão, o pensamento, o olhar de Deus para isso, antes de criar o homem. Algo de união, bênção, propósito lindo de Deus, finalidade de alegria e felicidade, se tornou o caos, terror da humanidade, um motivo e a causa de destruição, pois o sexo gerou, e em tudo se vê o quê? A malícia, e é usado em tudo, exclusivamente. O diabo perverte na mente e quer jogar na cara de Deus, entrando na mente do ser humano, na visão, e provocando ele fazer o que contrário do que Deus fez, que é o que? Para afrontá-lo. O motivo do diabo para atuar nessa situação é para afrontar a Deus. Por isso Deus determinou lá que não se casam e nem se dão em casamento, né? Como eu li na passagem, pois o sexo se tornou motivo, olha só, motivo de pedofilia. Olha, tudo que é para perverter o plano de Deus para isso. O plano de Deus para a vida, o sexo, para o homem e a mulher, a união, o sentimento. Então, olha o que ele fez ao contrário. Se tornou pedofilia, estupro, prostituição, orgias, coisas que se comercializa, né? Se tornou objeto, o corpo, o sexo, a vida pessoal, íntima, né? Foi aquilo que Deus deu com mais tesouro, que é o prazer, né, íntimo de um homem e de uma mulher, né? Se tornou como um objeto de desprezo, um objeto de dinheiro, como ganhar dinheiro com isso, comercializar, vender o corpo, né? De comercializar aberrações só para obter prazer, a amargura do adultério, traição, matar para ter a outra pessoa. Você vê
O cara deseja a mulher, deseja o ato sexual, então ele estrupa, né? E o desejo para e vender, depois de tudo isso, matar até a pessoa, depois de obter aquele prazer, simplesmente aquele instante dele de prazer, ele mata a pessoa. Então, vender a pessoa e o corpo dela. Quer dizer, você viu um tráfico aí de mulher, sequestro de mulher, sequestro de criança, sequestro, né, para que sejam elas lá escrava para gerar dinheiro para aqueles mafiosos da vida sexual. O estupro, violar uma pessoa sem consentimento dela e após matá-la. Olha a situação. Tudo porque o diabo perverteu o que é mais belo e prazeroso. A finalidade de Deus nessa situação para o homem e a mulher, o pensamento, a visão dele é encher e transbordar de alegria e felicidade o ser humano, o seu interior de um gozo supremo. Deus fez cheirar algo maravilhoso, faz uma explosão dentro do ser humano para que ele... Que objetivo? No ser humano, no seu interior, um gozo supremo. Em tudo o sexo é colocado para deplorar. Então o diabo, para afrontar Deus, ele colocado o sexo em filmes, música, na vida do homem, para perverter com o outro homem, mulher com outra mulher, e perverter, e também o homem e a mulher que criou, e eles se perverterem em tudo isso daí, em aberrações e orgias. E quem tem sofrido com isso muito mais são quem? As mulheres. As mulheres têm sido pegos para sofrerem na mão de homens que se colocam que a mulher tem que ser submissa, mas a submissão de escravidão, a submissão dela ser corrompida, né? E aqui onde diz, pois os homens têm se aproveitado do seu machismo, da sua força, do seu poder de homem, de mais forte, dizer isso daí, seu machismo, né? Para dominar e fazer da mulher objeto, escravizar, oprimir. Deus sabe que o diabo pegou aquilo que é mais importante para Deus, para unir o homem e a mulher, e para atingir a Deus, e faz do sexo a destruição e motivo de morte e sofrimento físico e a morte eterna, motivo do pecado que traz a separação entre Deus e os homens. Sodoma e Gomorra é uma cidade, vamos dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, e o que aconteceu? E só vivia isso, a prática do sexo, aberração, pervertido, homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, isso com outro. Então não existia nada, mãe com filho, e aí todos assim, imagina São Paulo, chegou ao extremo dessa maldição, né? Então eu vou fazer oração determinada, repreendendo, se você está nesse mau caminho, Deus te livrar e você fazer da sua vida o que você tem, consertar, e também, ou se já está desconcertado, você iniciar. Se você também não iniciou, você começar a fazer disso uma bênção para você estar no reino de Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu expliquei.
Expliquei para ela, meu Senhor. Ela tem que desenvolver. O que ela não entendeu, ela vai recapitular, ela vai ouvir de novo o vídeo, vai prestar atenção, vai conferir na Bíblia, meu Pai, vai conferir em Mateus lá 5, vai conferir lá na outra passagem de Mateus, meu Pai, e o Senhor vai transformar a vida dela. Eu tenho certeza, pois eu expulso tudo que o sexo na mente dessa pessoa, se ela está no sofrimento, se ela está na amargura, na opressão, essa mulher ou esse homem se serviu enganado por essa mulher, ou vice-versa, meu Deus, a pessoa entrou nessa aberração, entrou nesse pensamento de homossexualismo, de lesbianismo, entrou nesse pensamento de perversão, de vende o corpo. Talvez esse homem, essa mulher vende o corpo, e esse homem, meu Deus, que usa da vida do empoderado dele, meu Senhor, do machismo dele, meu Deus, para estar com várias mulheres, para causar de todo jeito, ele compra. Meu Deus, ele compra o sexo, a mulher vende o sexo, meu Deus. Então seja amarrado, seja destruído, seja repreendido os demônios que usa, sim, meu Pai, e usa aquilo que de mais belo que o Senhor criou. Então, meu Senhor, aquilo que o diabo, para afrontar o Senhor, então os demônios, meu Pai, que usa isso na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está ouvindo, dessa pessoa, meu, então eu repreendo do corpo dela, repreendo da casa dela, repreendo dos caminhos dela, repreendo do entendimento dela. Sim, meu Pai, eu não dependo dele, dele sair. Não dependo do diabo sair por livre e espontânea vontade, pelo querer dele, que ele vou sair porque eu... Não, ele vai sair pela pressão, ele vai sair pela espada, ele vai sair porque o teu poder, porque o Senhor consome ele, meu Pai. O Senhor consome esse mal com fogo, o Senhor consome na mente, nos caminhos, essa pessoa que estava nesse caminho errado, estava causando adultério, traição, maldição, fazendo dar tudo errado, ela não compreendia, meu Deus, mas eu determino que o Senhor, meu Pai, peleja os teus anjos, peleja, envia mais príncipe para consumir, meu Pai, essa pessoa que determina, põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, põe determinando, ela ordena que não aceita mais assim, a família dela não vai ser mais desse jeito, ela não vai ser mais assim, ela não aceita se perverter, ela não aceita ser dominada mais por isso. Então, meu Deus, eu amarro todos os demônios, eu amarro todos os espíritos imundos. Escuta aqui, espírito imundo, pelo Deus Todo-Poderoso, por essa palavra, pelo entendimento que Deus deu, eu te repreendo pelo poder, pela força, pelos olhos dele. Ele está olhando, envia legiões e vai enviando. Você determinado, sai desse corpo, sai desse homem, sai desse pensamento, sai com esse sentimento, sai com essa dúvida, sai com esse medo, sai com esse domínio, essa pressão, essa opressão desgraçada. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai dos caminhos, sai do entendimento, sai da mão, sai agora, solta a alma, solta o pensamento, o entendimento dessa pessoa. Eu determino, os anjos que estão aí, entra nesse corpo, entra nessa casa, entra destruindo, desfazendo todo o mal que impedir essa pessoa. A partir de agora, ela é livre e a alegria entra nela. O poder entra, a sabedoria, o entendimento, os anjos da casa dela, o espírito dela, o Espírito Santo derrama sobre ela, para fazer ela estar com o nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo, pois ela decide desde agora que o Senhor Jesus Cristo entra dentro dela, e ela, meu Pai, não vai viver mais uma mente de trevas, de agonia, de sofrimento, pois a paz inunda ela agora. O Senhor entra, meu Deus, agora nos pensamentos dela, no entendimento, pois ela confessa o Senhor como o Senhor legítimo e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor Deus, e não há outro, meu Pai, que há salvação. Então, meu Senhor, derrama no coração dela, nos pensamentos dela, e ela passa a ter vida, e ter vida e vida com o Senhor em abundância. Em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre você.